Bom, boa tarde a todos, né? Nós já estamos, vamos fazer essa apresentação da aula anterior, que foi postada no formulário da semana passada, e, e agora vamos fazer o comentário dessa, né, que é que é a purificação do gás natural. Então, vocês tiveram aí nas aulas de petróleo, depois tivemos a produção do álcool, né, exclusivamente do etanol, e agora a purificação do gás natural, né? É uma continuação da mesma matéria, mas com temas diferentes, né? Com conteúdo diferente. Então, o conteúdo nosso hoje aqui é purificação do gás natural, objetivo é que o aluno consiga entender as técnicas aplicadas para purificar o gás natural. A nossa habilidade aqui é reconhecer a importância, a importância da economia e ambiental da purificação do gás natural, né? Então, o gás natural é uma fonte de energia, né, que nós extraímos lá junto com o petróleo e utilizada aí no nosso meio, né, tanto no sistema produtivo quanto no nosso dia a dia, ok? Então, vou ler aqui o slide aqui, o que é realmente o gás natural, da onde ele vem, qual é a sua fonte, né, e aí vamos discutindo aos poucos. Então, é assim, gás natural, formado quando camadas de animais e vegetais soterrados ficam expostos a intenso calor e pressão ao longo de milhares de anos. A energia que as plantas naturalmente absorvem da luz do sol e armazenado em forma de carbono em gás natural, né? A composição do gás natural pode variar bastante, dependendo de fatores relativos ao campo em que o gás é produzido. O gás natural é um combustível fóssil, é de uma fonte de energia não renovável. Então, só para a gente comentar esse primeiro parágrafo aqui. Então, é um produzido aí, né, o gás natural é produzido através de substâncias orgânicas, né, que no caso animais e vegetais, para a gente ter essa formação desse gás, ele tem que estar soterrado por muitos anos, né, exposto aí a muito calor, e ele pode apresentar junto ao petróleo ou onde tem o petróleo, mas é um pouco separado. A gente pode estar realmente junto. Isso aí a gente vai ver um pouco lá na frente. Não, já aqui a gente vai ver o que é um gás natural associado e não associado, né? Então eu vou ler mais aqui o segundo parágrafo para a gente entender mais essa parte aqui onde ele se encontra realmente, né? Junto ou separado do petróleo. Geralmente, onde tem o petróleo, tem o gás natural, é a presença dele. Então, quando ele está explorando um, automaticamente já explora o outro, né? Vale a pena fazer essa exploração, porque o custo é alto, o consumo é alto, né? Então, vale a pena fazer, porque se não valesse a pena, realmente eles não chegavam nem próximo dele, né? Então, é assim, na natureza, o gás natural é encontrado em acumulações de rochas porosas no subsolo terrestre, ou seja, o marinho, né? Ou seja, na terra ou no mar. Em locais arenosos que contêm petróleos na profundidade do subsolo. Ele pode ser classificado em duas categorias: associado e não associado. Então, o que quer dizer isso? O gás natural associado é aquele que o reservatório encontra-se junto ao petróleo, estando dissolvido no óleo. No óleo é o petróleo, né? Então, esse associado é quando a fonte desse gás também lá está junto com ele o petróleo. E ele pode estar próximo à fonte do petróleo, mas não exatamente ligado a ele, né? Que é o gás chamado gás não associado. Então, o gás não associado é aquele que o reservatório está livre do óleo, ou seja,
se encontra em concentração baixas. Então, o petróleo, é comum achar ele junto com o petróleo e ele separado do petróleo, né? Fonte só, mas quem predomina é esse gás. Então, a gente chama isso aí como fonte não associada, né? Que é o gás não associado. O associado, ele está realmente junto com o óleo. Então, na hora que vai fazer o refino do petróleo, esse gás é extraído lá na torre de destilação, né? Aquele que vocês viram lá no refino do petróleo. Que são as primeiras frações, né, do petróleo, são a retirada dos gases, né? Nós temos as frações dos gases, depois é que começa a vir a gasolina, né, e outros derivados do petróleo. Tá ok? Ok. O processo de obtenção do gás natural. Então, como fazer? Qual é o processo de obter esse material? Vale a pena extrair ele, né, porque ele é de grande importância para o consumo, né, o consumo do nosso dia a dia, transporte, fonte de energia. Então, vale a pena fazer essa exploração, né? Então, assim, a obtenção do gás natural liquefeito se dá através de purificação do gás natural em que a matéria-prima, ou seja, o gás natural, né, é submetido a uma temperatura de menos de 162 graus. Porque, geralmente, os gases, né, que eles são assim, temperatura muito baixas. Nós temos gases aí que é menos 170, 175, que é a sua temperatura normal, como fosse a sua temperatura ambiente. Então, os gases, geralmente, a sua temperatura ambiente são de baixa, né, de baixa temperatura. Então, imagina você uma temperatura aí a menos 162 graus. É uma temperatura muito baixa. E mais para os gases, eles são, um ambiente natural, é uma temperatura ambiente para ele natural, né? Com toda essa temperatura baixa, para ele é natural. Então, assim, tendo em volume reduzido em aproximadamente 600 vezes, isso quando a gente contrai ele, né? O gás, ele baixa assim, o volume quando a gente baixa a temperatura e a pressão. Quando a gente aumenta a temperatura e a pressão, aí a tendência dele é expandir mais, né? Então, ele vai ocupando mais espaço. Durante esse processo, ocorre a condensação, ou seja, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, é assim, se você quiser liquefazer um gás, você vai ter que condensar ele, né? Então, na hora que você condensa, ele, em uma certa temperatura, porque cada gás tem a sua temperatura para ele passar do estado gasoso para o estado líquido, né? Porque condensar é passar do gasoso para o líquido, cada gás tem a sua temperatura. Então, esse processo, se você quiser liquefazer ele, quando ele está no seu estado natural, que é o estado gasoso, você vai fazer um resfriamento nesse gás para ele passar para o estado líquido. E você quiser voltar ele para o estado gasoso, você vai fornecer energia a esse gás, né? Que aí ele vai passar para o estado gasoso de novo. Ok? Então, após esse procedimento, o gás natural liquefeito é produzido, sendo composto principalmente por metano e, em menores proporções, por etano, propano, entre outros componentes encontrados no gás natural. Então, o propano, o etano e o butano, ele é um componente do petróleo, né? Que é esse gás que está associado. Na hora que ele vai para a destilação, logo de início da destilação, a gente consegue já ter esses gases, né? Como ele diz, uma fonte fóssil, né? Que é a mesma fonte lá do petróleo, com o processo de destilação, a gente consegue reter esses gases, e aí vai fazer o restante, que é o refino do petróleo, buscando outros derivados, né? Esse combustível incolor é inflamável, deve ser armazenado e transportado em forma segura, visto que os riscos de acidentes são altos. Então, os gases, eles têm que ter um certo cuidado
a fazer manipulação com ele, né? Fazer transporte, principalmente os transportes. Que eles são, assim, causadores de acidente, porque os gases eles são muito livres, né? Você, por exemplo, você tem um sólido, você consegue reter esse sólido com mais facilidade. Você tem um líquido, você consegue armazenar esse líquido com melhor facilidade. Agora, um gás não. Um gás, para você conter ele, você tem que ter aí um ambiente, um recipiente muito fechado, né? Com resistência à pressão, porque o gás sofre pressão. Se ele sofre um pouco de calor, a tendência dele é aumentar a pressão. Então, ele tem que ter uma certa resistência, né? O transporte desse material lá na exploração o transporte entre o local de produção ao centro do consumidor é realizado em navios adaptados ou por dutos, né? Então, navios, né, eles fazem alguns navios adaptados para transportar esse produto, com cilindros específicos, né? E leva esse produto até o local que a gente vai fazer purificar, e depois de purificar, ele vai direto para o consumidor. Lá nos gases, por exemplo, o gás liquefeito do petróleo, que é o nosso gás de cozinha, eles estão transportados em cilindros, né? E por encanações. Essas encanações que a gente fala residencial é aqueles que vêm direto da rua, né? Que, por exemplo, a Congás é quem faz esse tipo de trabalho. Ou por botijões, né? Que ainda nem todos ainda estão ainda tendo acesso a esse gás encanado, que a gente chama de gás encanados, né? Que são os gases que vêm pelo cano, vêm direto para um terminal dentro da residência, e aí a gente tem esse gás dentro da nossa casa, né? Para uso doméstico. Mas existe ele sendo transportado da sua refinaria, do local onde ele está sendo purificado, ele pode ser por navios e pode ser por dutos. O duto são esses canos que a gente está vendo aqui, né? Escrito aqui, ó, gás natural. Esse do meu lado esquerdo aqui, ele está sendo terrestre, né? Está para um lado terrestre. Então, é colocado esses canos de grande extensão, né? Do local da exploração, e vai até o refino, e do refino feito a distribuição para os consumidores, né? Aí, dependendo do local, por exemplo, uma empresa, ele recebe esse gás através de seus dutos, e daí faz a distribuição lá para o seu uso, né? E temos aqui um duto dentro do mar, né? Dentro da água aqui, ó. Dá para ver que ele está dentro do espaço hídrico, né? Às vezes não tem como ter diretamente no solo, vai passar por um espaço hídrico, e aí eles têm que fazer esse duto em cima, por exemplo, em cima dos cavaletos aí, né, que é colocado, lógico, com todo o trabalho de engenharia, né, e feito aí o duto até o local que você destina esse gás, tá ok? Alguma pergunta aqui, alguma colocação até aqui? Tudo certo. Tudo certo? Então, passamos para a próxima, por favor. E aqui é assim, ó, nós temos a formação do gás, como falei para vocês, semelhante à do petróleo, ele está geralmente junto ao petróleo, né, que chamamos gás natural, gás orgânico, né, chamado como uma substância orgânica. Ela tem, com as frações na sua destilação, você vai tendo um gás ou outro através da quantidade de carbono, né, e de hidrogênio. Por exemplo, o metano é o próprio gás no seu estado natural. Na hora que você começa a fazer a sua destilação, desse gás você pode ter aí, por exemplo, o etano, que você já vai ter 2 carbonos. O propano, você vai ter 3 carbonos. O butano, você vai ter 4 carbonos, né? Mas no seu estado natural, ele tem 1 carbono e 4 hidrogênio, né? Essa é a fórmula natural do gás natural. Então, é assim, na primeira etapa da obtenção desse produto,
é a etapa inicial, né? Que é a exploração, mas antes da exploração é feita uma pesquisa, né? Então, pesquisa-se para ver o local, se tem, né? Realmente se tem, aquele local é uma fonte desse material, desse gás, e se tem, se vale a pena explorar, né? Então, é feito ali um estudo, um trabalho, até chegar no ponto de fazer a perfuração, né? Perfurou, você já está absorvendo desse material e trabalhando com ele, né? E aí a gente vai utilizar dele em todos, praticamente em todos os meios do nosso sistema produtivo, né? Que são as fábricas, na agricultura, né? Na agricultura, onde esse gás vai parar na agricultura? Porque ele é uma matéria-prima para fertilizante, né? Então acaba indo para o campo, para ser uma matéria-prima para fertilizante, onde é utilizado aí na agricultura, tá ok? Então, esse primeiro esquema aqui é um esquema em solo, né? No caso terrestre. Já está começando a fazer aqui a perfuração do poço, chamada perfuração do poço, né? Isso após a pesquisa. É tirada a amostra, fez a análise química para ver que material realmente tem lá embaixo, né? E dali já dá para saber se tem grande quantidade de petróleo e só é realmente uma fonte mais do gás natural. O que é que você tem mais disso aí, né? E na hora que ele vai fazer essa essa exploração, ele já pensa, né, de fazer ali no local o transporte até chegar no local de fazer digamos assim, a refinar esse gás, né? Porque ele vem com impurezas, né? Inclusive tem que tirar ele do petróleo, do óleo do petróleo. Primeira coisa tem que tirar ele do óleo do petróleo, né? Que o óleo do petróleo vai fazer o outro papel, vai para a sua destilação, continuando tirando aí os seus derivados, mas agora eu tenho um gás. E desse gás, eu tenho que deixar ele mais puro possível, né? Eu não posso deixar, por exemplo, enxofre, né? Que o enxofre ele faz parte da formação dele lá no subsolo. Então, quando a gente explora ele, após a exploração, ele tem que passar pelo processo de purificação, tem que purificar ele e deixar ele mais puro possível. 100% é difícil, mas aproxima aí uns 90, 80, 85, 90% para ser utilizado. Então, cada setor, dependendo do setor, ele precisa mais ainda de um gás mais puro possível. Tem outros que não, né? Ele, com uma purificação mais leve aí, ele consegue ser trabalhado, tá ok? Então, aqui nós temos o esquema, né? Olha, nesse terrestre aqui, tá mostrando aqui né, uma parte verde aqui, um cano indo até lá embaixo, na sua fonte, né? E aí já começa a exploração, trazendo esse produto para cima, né? Através de equipamentos, e daí vai para as usinas de purificação, para purificar esse ácido. Então, esse gás. Então, nós temos aqui a primeira etapa. Então, relembrando aqui a primeira etapa, que é a etapa inicial, ou seja, é a exploração, que consiste em duas fases, que é a pesquisa e a perfuração do poço. Perfurou, aí nós vamos para a etapa seguinte. E aqui nesse lado aqui, nesse lado terrestre aqui, nós temos uma base, né, chamada uma base do gás natural, mas no setor hídrico, né, numa parte hídrica, ou seja, na água. Isso aí pode ser o mar, né, um ambiente que o mar, isso é extraído lá do subsolo, né, não é dentro da água, mas do subsolo desse mar, dessa região. E aí é feito essa estrutura que a gente está vendo aí, uma engenharia, né, que é montada para fazer a exploração desse produto, tá ok? Podemos passar para a próxima? Sim. E aqui nós temos a segunda etapa, né? Na segunda etapa, o gás deve passar por vasos separadores, que são projetados e equipados para tirar os hidrocarbonetos e a água que estiver em estado líquido
e também as partículas sólidas. Então, é assim, ele vem com impurezas, né? Então, ele passa por essa segunda etapa para tirar essas impurezas. Né? Então, já tira principalmente a parte sólida, né? A parte líquida, e fica aí o gasoso. Chegando na terceira etapa, nós vamos tirar separar ele, esse gás natural, por exemplo, do enxofre, né? Porque o enxofre, ele contamina esse gás. Não pode ter enxofre nesse gás. Ele vem com enxofre, mas a gente tem que retirar ele, né? Então, é assim. Terceira etapa, né? Que é o caso do gás esteja contaminado com composto de enxofre, então ele é enviado para a unidade de dessulfurização. Isso quer dizer retirar enxofre desse gás, né? Que é um contaminante. Então, se você deixa esse gás enxofre junto com o gás natural, ele não vai servir como gás natural, porque tem contaminante. O contaminante no caso nosso aqui, é o enxofre. Então, ele tem que ser removido. Como ele vai ser removido? Através de uma destilação também. Ele tem o processo, né, que é esse terceiro processo, né? Então, retira dele, já fica livre desse enxofre, desse gás do enxofre, e vai para a quarta etapa, né? Nessa quarta etapa, então, assim, em seguida, a parte do gás é utilizada no próprio sistema, né, de produção, em processo conhecido como rejeição, e o gás, que é o objetivo de aumentar a recuperação do petróleo do reservatório. Então, é assim, nessa quarta etapa, ele já tenta tirar todos os gases que tem ainda que resta, né, e recuperar o petróleo que nele está para ser utilizado no refino do petróleo, para que esse petróleo seja, na destilação, retirado os derivados que ainda resta dele, né, que são muitas ainda, né? Por exemplo, a gasolina, né, porque depois dos gases aí vem a nafta, depois da nafta vem a gasolina. Então, tirou todo esse gás, o petróleo, o óleo, que a gente chama óleo, né? O óleo que restar, ele vai para a refinaria do petróleo, para aproveitar aí dos derivados, tá ok? E aí você já tem o seu gás praticamente puro. E aí a gente vem para a quinta etapa, né? Que é a etapa final, né? Que é a etapa final desse processo. O gás restante é enviado para o processamento, que consiste em separação de seus componentes em produtos especificados e pronto para ser utilizado. Então, no final dessa quinta etapa, esse gás já tem que estar em condições de uso como ele, né? Ou seja, sem impurezas. Então, ele já vai para o seu local de armazenamento, e desse armazenamento ele já vai ser distribuído como tal produto, né? Ou seja, como um gás natural. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Alguma colocação? Sugestão? Pergunta? Terceiro? Não? Tranquilo, professor. Tranquilo? E aqui a gente tem, né? Pode ser, ok. Aqui a gente tem uma estrutura, né? No caso, uma usina de purificar esse produto, né? Então, o produto, como eu falei para vocês, ele vem grosseiro da natureza, vem bruto da natureza. Chegando aqui, você vê cada pecinha que tem nessa usina aqui, cada pecinha que tem aí, cada torre, ele tem uma finalidade, né? Ele não está aí de qualquer jeito, não porque ocupa espaço e se não servir para nada, é para que se colocar, né? Então, imagina, cada pecinha que tem aí, ele tem uma finalidade, né? Então, cada um deles aí vai fazer o seu trabalho nas suas etapas. Então, as etapas geralmente é assim, ele põe no lado grosseiro primeiro, né, que tira todo aquele material mais, digamos,
né, da fonte mais grossa, assim, o material mais bruto, né? E vai começando a refinar até quando chegar da primeira etapa até a quinta etapa. Quando chegar na quinta etapa, que é aquela que eu falei há pouco, ele já está pronto com o consumo e aí vai para um espaço aí que geralmente são nos cilindros, né? A gente vê essa parte aqui do meio aqui, ó, ali já são os cilindros. Então, ele já vai sendo armazenado ali. E daí ele vai ser transportado, né, para já para o seu local de consumo, né? Então, por exemplo, para as indústrias, ou ele vai ser transportado até via terrestre, né, por caminhões, aqueles caminhões que é um cilindro, né, caminhão cilíndrico que tem aquele cilindro exclusivamente para transportar esse tipo de material, ou por dutos, né, onde a empresa recebe esse produto por dutos, né, que são aqueles canos grandes que saem do local de distribuição até o destino, né? E no destino ele tem ali uma válvula que ele vai controlar toda a saída desse material, né? Esqueça que o gás não dá para a gente carregar o gás de qualquer jeito. Não tem como você pegar um saco uma embalagem, um saco de gás e sair carregando dentro do caminhão. Não, ele tem que ter um espaço específico para ele, que é o cilindro. Esse cilindro, ele acontece o que com ele? Ele recebe esse material e esse gás, ele ocupa todo o espaço, né? Porque o gás não tem como você deixar ele quietinho no local. Ele não fica. Então, ele vai ocupar o espaço do recipiente que ele está, né? Ou com menos pressão, ou com mais pressão, né? Se você colocar muito gás, a tendência dele é pressionar mais, né? Se você colocar pouco, ele vai se expandir, vai pegar todo o recipiente, todas as paredes desse recipiente recebe esse gás, né? Esse gás toca nessas paredes mas não tem aquela pressão enquanto você colocar muito gás, né? Quanto mais gás tem, mais pressão ele fica lá dentro. Na hora que você abre essa válvula, quanto mais gás tem, a pressão é maior, ele sai com maior velocidade também, né? Com mais facilidade. Chega uma hora que você não consegue mais retirar ele livre, né? Porque ele vai ficando tão pouco lá dentro do cilindro que essa pressão vai diminuindo. Se essa pressão chegar praticamente a zero, você não vai ter mais como tirar esse restante do gás que fica ali. Isso acontece quando o recipiente é muito grande, né? Você pode ver até em um exemplo que a gente dá aí, o botijão de gás em casa, que você acha que está praticamente sem força para sair, a pessoa começa a virar ele, né? Começa a mexer, deixar ele deitado para ver se ele vem com maior facilidade. Chega uma hora ele não sai mais mesmo, né? Mesmo você abrindo a válvula ali, chega uma hora que você não consegue mais tirar esse gás do cilindro, né? O botijão é um cilindro. Você só consegue tirar esse gás na hora que você abre esse cilindro. E você só consegue colocar ele quando você realmente coloca um ambiente fechado, né? Geralmente é um tipo uma mangueira de metal. Ele tem uma válvula ali que recebe esse gás com o que você quer colocar ele ali, com se é menos ou mais. Ele tem uma capacidade, né? Senão você vai explodir esse cilindro. De uma hora ele não consegue mais conter esse material. Se você colocar muito, ele vai começar a devolver de qualquer jeito, né? Então, o que a gente tem que pensar aí, que é um material de grande resistência, né? Esse material que armazena um gás é de grande resistência e a todo tempo ele está podendo sofrer pressão, menos pressão, mais pressão, né? Que o gás ele depende muito da pressão. Quando um material está no estado sólido, ele vai onde você quiser colocar ele, ele fica, né? Você coloca ele ali, ele fica quietinho ali. A água você já não deixa, você já não consegue, né? O estado líquido, né? No caso da água, você não consegue deixar ele mais livre ali. Você precisa de um recipiente. E aí a água vai ocupar aquele espaço daquele recipiente, fazendo aquele formato. E agora imagina um gás, né? O gás não, o gás ele vai se expandir
por todo o ambiente que ele se encontrar. Se você jogar ele na natureza, ele vai para a natureza. Você não vai ver mais ele vai embora, né? Com facilidade. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Não. Aí eu vou passar vou pedir por favor, para a Letícia colocar um vídeo. É um vídeo de 2 minutos e 40 segundos por aí. E aí vai dar uma olhada aí, o caminho do gás. O caminho do gás natural. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias. Também é usado na geração de energia nas termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de... Professor, tá travando aqui, mano. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante... Tá travando aqui, ó. Energia. Tá travando? De suas vantagens, a baixa emissão de aí a qualidade mesmo. Tá travando pra caramba. Para chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades, importado de outros países, é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para a sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Da pesquisa à distribuição, nós participamos de todas as etapas, sempre pensando em levar o melhor produto até você. Ok. Você. Ok. Está com uma qualidade ruim, né? Mas deu para entender? Não. Oi, pessoal. Deu? Não? Não deu não, professor. Tava ruim, né? Tava ossada. Tá. Então, eu vou comentar aqui.
Aí a gente já vai para as questões. Então, é assim, é aquilo que foi comentado no procedimento aqui da aula, né? É o caminho do gás natural. Então, o caminho é aquele lá da primeira etapa, né? Até a quinta etapa, né? São 5 etapas. Eu só queria aqui com vídeo ilustrar melhor, né? Porque dá para ver todas as etapas. E assim, ó, nós, às vezes, né, no caso do Brasil, a gente tem consumo de gás natural aqui que vem da Bolívia, por exemplo. E ela não vem pelo navio, não vem pelo caminhão, ela vem por dutos, né? Então, eles têm um duto que vem do local lá do caso da exploração desse gás lá na Bolívia e vem pelo duto até chegar no Brasil e já vem pronto, né? Esse gás já vem pronto, e aqui é feita a distribuição, né? Então, imagina você o quanto metro de cano da Bolívia ao Brasil, né? Como vale a pena fazer isso. Então, o consumo é grande, o lado financeiro, o lado do capital aí é muito avançado, então vale a pena fazer isso, né? Um país a outro, você fazer esse transporte, né? É economia, né? Isso depende da economia. Agora vamos para as questões, por favor, a próxima. Então é assim, eu enviei para vocês a semana passada o formulário, né? Nesse formulário foram todo esse material que você está vendo agora, né? Está sendo comentado, e feito lá o questionário. Foi feita a correção, né? Que eu estou fazendo a correção até segunda-feira, na segunda-feira à tarde, no final da tarde, e aí na segunda-feira à noite eu já fecho esse questionário e faço a minha correção e faço minhas anotações, né? Então, vocês têm que fazer essas atividades, quando a gente envia para você o formulário, até o certo, até sexta-feira, do final da tarde, que esteja respondido, né? Que daí a gente vai fazendo a correção e já vai tirando, né, separando aquele aluno que já fez. Então, é interessante vocês fazerem até sexta-feira, tá ok? E aqui é assim, então, primeira questão, foi a questão que vocês receberam, né? Como é formado o gás natural. Por que é bom a questão? São duas questões abertas aqui. Essas questões abertas é para quando a gente vê ela aqui, voltar ao texto, né? Dar uma olhadinha lá no texto. Então, vou passar aqui a resolução dele, né? Logo quando a gente começou a fazer a apresentação, está lá como é formado o gás natural. Então, ele é formado por camadas de materiais orgânicos, né? Esses materiais orgânicos são os animais e vegetais, por alta temperatura, né? Presença de alta temperatura, por aí um tempo muito, muito longo, né? Isso aí não é coisa de anos, não, de milhares de anos, para ter a formação. E uma vantagem que a gente tem é que a gente tem muito gás aqui no Brasil, ainda tem muito gás. Mesmo assim, a gente precisa buscar lá fora, né? No caso da Bolívia. A Bolívia tem, né, fontes boas, né, com boas produções, e acaba vendendo aí para o Brasil, né? O Brasil, com a sua necessidade, compra também. E depois nós vamos entrar aí nas outras aulas aí, que é o biogás, né? São as próximas aulas aí, que faz parte desse conteúdo, né? Desse tema, ok? Então, a primeira é isso, né? São formadas por materiais orgânicos, soterrada aí por milhares e milhares de anos. Esses materiais orgânicos são animais e vegetais, e desse mesmo pode formar gás associado ou não associado. Gás associado ao petróleo, que é o óleo, né? Ou gás não associado, tá ok? Na questão 2, tá, assim, o que é um gás natural associado e um gás natural não associado. Então, é o caso que já estamos comentando aqui, né? O gás associado é aquele que está ligado, né? Está junto ao petróleo, né? O óleo,
que é o petróleo, e o gás natural não associado, aquele que não está junto. Eles podem estar próximos da mesma fonte, mas não está ligado ali ao óleo, né, ao petróleo. Tá ok? A terceira questão aqui, ó, durante o processo constitutivo da primeira Revolução Industrial, né, e vem aqui, destacou-se, né, colocar a alternativa correta aí, né, destacou-se como principal combustível e fonte de energia, posteriormente, sobretudo ao longo do século XX. Então, esse papel passou a ser desempenhado pelo, aí alguma coisa aqui, né, alguma alternativa vai completar aqui, pelo fato, não, ainda, isso, ok, obrigado, pelo fato que ocorre até os dias atuais. Então, é assim, quais das alternativas que completa essa questão? Isso aqui é uma questão assim que cai muito em vestibular, em concurso, né, e o Enem, porque com essa questão você tem conhecimento aí no mínimo de duas coisas, de dois procedimentos, do primeiro momento e do último momento. O primeiro momento é a Revolução Industrial, e o segundo momento é o momento atual, né? Então, aqui, ó, na questão 1, vapor d'água e gás natural. Então, não é que na letra A aqui não é. É a questão D, né, professor? Questão? D de dado. Isso. Quem falou mesmo? Moisés. Moisés. É isso aí, Moisés. É a questão D, né, que eles utilizavam naquela época, né, que da Revolução Industrial. O carvão mineral, que é aquele carvão extraído do solo, né, que nós temos o carvão mineral e o vegetal, né? Esse mineral é o extraído do solo, que é o carbono, né? E o petróleo, que é o nosso meio ainda, né? Hoje, né? O consumo grande de petróleo. Ainda vale a pena explorar petróleo. Pode ser que uma hora aí venham outras fontes de energia com melhor condições até de interferir aí no meio ambiente, né? Prejudicar o meio ambiente. Pode vir outros aí que a gente, uma hora, né, a humanidade começa a diminuir aí o consumo de petróleo, né? Já tem fonte de energia que já está substituindo, por exemplo, a queima do óleo diesel, né? Que a termoelétrica era queimada antigamente por óleo diesel. Hoje já diminuiu, já temos gás natural, que polui menos, né? Bagaço de cana, que já está, como nós estamos usando muita cana, sobra muito bagaço. Então, já utiliza isso como fonte de energia para as termoelétricas. Então, já facilita aí um pouco a queima de um derivado do petróleo, né? Então, a tendência, a cada tempo, o tempo vai passando, a gente vai em busca de novas fontes de energia, né? Se vale a pena, uma hora, talvez, aí, com muitos anos, pode ser aí por muitos anos, acho que a gente não vai alcançar essa época, que o petróleo pode ser que seja aí o mínimo, né, no consumo. Tá ok? Poderia passar para a próxima. Não, é aqui não, né? A terceira, a segunda, a terceira. Oi, Lê. A terceira é que eu respondi lá, professor. Tá. É isso mesmo. Pode passar, Lê, por favor. Desculpa. Tá, a quarta, né? Então, a quarta é assim, ó. Isso aqui a gente tem dois resultados, né, são iguais. Então, isso é questão de alternativa. Então, o que é considerado aqui? Ou um ou outro. Quem fez uma das duas diferentes aqui, errou. Quem acertou, quem colocou na A ou na D, né, está certo, porque você vê que é a mesma, né? Então, aqui são exemplos de fontes energéticas de origem fóssil. Então, nós temos aqui a letra A e a letra D. Quem colocou a letra A ou a letra D, correto. Só errou aqui quem colocou a B e a C. Tá ok? Concordando aqui? Ok. Ok. E aqui nós temos a quinta, né? Que é a última. Então, a quinta aqui nós estamos... Não, é a última... É isso aí. Nós temos... Não, não é a última, não. A última dessa página. Então, a quinta é assim. A energia elétrica no Brasil constitui
de maneira significativa para atender às necessidades do país em fonte de energia. O setor que mais utiliza o consumo de energia elétrica no Brasil, então aqui nós estamos falando só do Brasil. Então, dessas alternativas aqui, a letra A, a indústria, letra B, os domicílios, que são as residências, né, nossas casas, a letra C, o comércio, e a letra D, a iluminação pública. Qual dessas alternativas aqui é a correta? Alguém pode ver aí? Letra A. Letra A, né? São as indústrias. As indústrias consomem bastante energia, né? Então, a gente já tem que deixar uma parcela, um país desenvolvido em indústria, tem que pensar já na energia que essas indústrias vão consumir, né? Então, uma parcela já é separada para ela, né? Então, hoje nós temos aí algumas fontes que substituem diretamente a energia elétrica, por exemplo, o gás natural, né? Tem indústria aí que está utilizando bastante o gás natural em substituição aí à energia elétrica, ok? A ver com alguma facilidade, né, o custo, né? Primeiro se pensa no custo, né? Primeiro, facilidade de ter essa fonte. Segundo, no custo, porque se for mais caro, eles não vão usar mesmo, vão usar o que for mais barato, e o seu produto final também vai sair mais barato, né? Ok? Então, é a letra A, as indústrias, né? Por favor, a próxima. Aqui nós temos uma questão, que é a questão 6, que é uma questão diretamente da PUC de São Paulo, né? Que uma questão do vestibular dele de 2016, eles colocaram essa questão aqui. Então, é assim, a usina de Itaipu é um empreendimento conjunto, quer dizer, são dois países, né, que construíram essa usina, e aqui eles estão dando a alternativa aqui. Na letra A, Argentina, Paraguai. Na letra B, Brasil, Argentina. Na letra D, Brasil, Paraguai. Na letra E, né? Não, na letra C, no caso seria D, né? Brasil, Uruguai. Qual das alternativas que é considerada certa aqui? Brasil e Paraguai? Brasil, Paraguai, é isso aí. Que foi feita a Itaipu em conjunto, né? Os custos. E aí o Brasil hoje acaba comprando um pouco dessa energia, porque o Paraguai nem utiliza toda dela. Então, a parte dele, ele acaba vendendo um pouco para o Brasil, repassando para o Brasil, né? Então, quando chegar uma hora, o Paraguai for consumir a parte dele, lógico que ele vai ficar com a parte dele também, né? Essa parte que ele está passando aí para o Brasil, certo? Isso aí é um consórcio, né? Isso aí foi um empreendimento, muitos e muitos milhões aí, mas você vê que vale a pena fazer, né? Tá ok? E aqui nós temos a última, que é a sétima, né? O gás natural são associados, aqueles, né? Não. Gás natural não associado é aqueles que no reservatório encontra-se em companhia do petróleo, estando dissolvido no óleo. Então, é assim, eu passei para vocês lá o gás associado e o não associado. Então, essa questão aqui, ele está confirmando, né? Está confirmando uma coisa certa ou uma coisa errada? Se eu não me engano, tá errado, professor. Está errado, né? Porque o certo seria, se não tivesse o não aí, né? Seria o gás associado. Aí seria certo. Se ele está colocando o não, aí está confirmando que seria o certo, então ele está errado. Então, a questão aqui é a B errado. Tá ok? Então, é assim, nós estamos aí, nossa referência aqui sempre, né? Sempre é o currículo, né? De Ciência da Natureza, do Estado, terceiro bimestre, que nós já estamos no terceiro bimestre. Em São Paulo Faz Escola é um material que chama-se Guia de Transição, né? O guia onde tem ali, rege todas as disciplinas e sugestões de atividades, como pode ser feita, passada para o aluno, a gente busca aí nessas fontes. E a gente tem outras fontes aí que a gente acaba utilizando, né, como Mundo da Educação, que é um site do UOL, né, que é UOL Educação,
que a gente busca aí muitos materiais, inclusive as imagens, né? Então, são materiais bons de trabalhar e a gente acaba utilizando. Alguma dúvida aí? Não? Não. Eu só vou passar 2 slides aqui para vocês, que é assim, no Enem, eles costumam passar muito gráficos, né? Tabelas, gráficos, para dali sair a questão, né? Analisar e sair a questão. Então, a gente não vai fazer uma análise aqui, né? A gente vai dar uma olhadinha e, né? São 2 gráficos. E fica aí uma indicação para vocês estudar para o Enem, né? Estuda bastante gráficos. Uma coisa que eu falo para vocês, não existe nenhuma prova do Enem que não tenha lá ciência da natureza, são as 45 questões, né? Que não tenha lá questões relacionadas à fonte de energia. Todas as edições do Enem, entre as 45 questões de ciência da natureza, que é biologia, física e química, não existe nenhum dessas provas do Enem, dessas edições, que não teve lá questões relacionadas à fonte de energia, né? Então, acho que não vai ser a próxima que não vai ter. Todas. Então, eu acho que continua aí, né? Tendo trabalhando com essas questões, fonte de energia, meio ambiente, isso aí é fatal, né? Está lá presente. Pode passar, por favor. Então, aqui, isso aqui fica uma indicação para vocês, dar uma olhada nos materiais de estudo, né? Hoje a gente tem aí fontes, site diretamente só para estudo de prova do Enem, né? O material bom de estudo, assim, bem, dá para aproveitar bem os estudos, né? Tanto a vídeo-aula como materiais impressos, você tem aí, né, N fontes, né, fontes boas. Então, esse aqui é um consumo de energia no mundo, né? Então, a gente tem aí um gráfico, está separando aí, né? Então, por exemplo, petróleo, né? O petróleo nós temos aí 35,7% desse consumo. Isso é no mundo, né? Essa fonte de energia. Nós temos aqui o carvão mineral, que ainda é uma fonte de energia, principalmente nas indústrias, né? Algum tipo de indústria. Nas fundições usa bastante, né? Metalurgia. Nós temos aí 23,3%, né? Desse consumo. Gás natural, que acabamos de trabalhar aqui, né? Nós temos aí 20,3%, então é uma fonte de energia rica aí de consumo, né? É bem consumida, imagina 20%, né? 20,3% desse consumo, dessa fonte, é muita coisa, né? E temos aí renováveis, né, que apresenta aí 11,2%. Nuclear já está diminuindo um pouco, né? Nós temos aí 6,7%, praticamente um consumo pouco, né? Mas tem local no mundo aí que consome bastante esse tipo essa fonte de energia. No caso, o Japão, né? É um país que consome muito essa fonte de energia. Eles querem substituir, trabalha para isso, mas ainda não tem, né? Outras fontes, assim, que substitui uma maneira mais adequada para eles. Então, eles acabam utilizando muito dessa fonte, né? E temos a água aí, que é a hídrica, né? Que é a parte de, por exemplo, a hidrelétrica, sai daqui, dessa parte, que representando aí de 2,3, né? Para o mundo é pouco, mas em questão do Brasil, se você for pegar a fonte energética do Brasil, a hidrelétrica é uma, né, que está lá praticamente no topo, né? Se usa muito dessa fonte de energia no Brasil, a hidrelétrica, que é a chamada a fonte hídrica, né? Que é a água. E a alternativa, né, que são outros tipos de energia, fonte de energia, que dá aí 0,4%, né? Então, esse mapa aqui, nesse gráfico, ele pode ser apresentado para você numa prova, e desse material aqui você tira a sua questão verdadeira lá, né? A sua questão certa, né? Então, às vezes, ele não dá praticamente texto nenhum, mas te dá aí esse gráfico para você fazer uma leitura nele, interpretar e
achar a sua questão correta. Tá ok? E vamos para o próximo, que é o último. Esse aqui é assim, a oferta de energia por fonte no Brasil. Isso aqui já trata do Brasil, né? Então, a oferta de energia das fontes, né? Então, por exemplo, o petróleo. Aí, petróleo e derivados. No Brasil, ele representa aí 37,4%, né? Vem acompanhado aí logo próximo da biomassa, que é de 30,9%. Depois ele tem o gás natural, né, que acabamos de conversar agora, de 9,3%. Então, o gás natural, ele tem uso no Brasil, está usando bastante dele, né? Mesmo sendo 9, mas uma representação de uma fonte é grande, né? Em um país como o Brasil também, é uma fonte que é bem utilizada, né? O carvão mineral ainda se usa bastante, 6%, né? Mas ainda pode ser considerado que usa-se bastante. E urânio, ainda, no nosso caso, a gente usa pouco, porque nós temos aí a usina nuclear nossa praticamente utilizada aí 30% da sua capacidade, né? Que é a usina de Âmina, e ele não é utilizado muito. Se fosse um país que precisasse de fonte de energia, por exemplo, usina nuclear, seria mais do que esse 1,4%, né? Tá ok? E a hídrico, no Brasil, já cresceu bastante aqui, ó, que é a hidráulica, hidrelétricas, né? Que é a chamada água, de 14,9%, certo? Então, no Brasil se usa bastante. Quando vai representar o gráfico do mundial, ele diminui bastante, mas quando chega no Brasil, ele é bem utilizado, essa fonte é bem utilizada, né? Então, dá para a gente perceber aí que faz parte do setor brasileiro a hidrelétrica, tá ok? Então, uma indicação para vocês aqui, leia bastante esse tipo de gráficos, né? A ver, vem acompanhado com um pequeno texto, mas sua questão vai ser entendida, né, da letra A até a letra E, nas alternativas, através de um gráfico, certo? Esse gráfico é que vai te dar a sua questão correta, com segurança, né? E se você não tiver segurança, naquele momento, a gente vai para o chute, aí a gente não sabe o que vai dar. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Então, é assim, a semana que vem vai formulário de novo para vocês, né? E depois a gente vai retornar, talvez, só com 15 dias, que nós vamos ter aí a semana que talvez vai ser do dia 24. Não sei se ainda realmente saiu no Diário Oficial, mas tudo indica que nós vamos ter uma semana aí de recesso, né? Mas isso aí vai ser colocado depois para vocês, né? Não tenho a certeza ainda quando vai ser, como, mas talvez vai ter essa semana. Tá ok? Dúvida, Tranquilo. perguntas? Não, Tá Tranquilo? ok. Então, boa paz para vocês. Bom descanso. Eu acho que vocês vão ter aula ainda hoje, né? vamos de português. Português, né? E alguma dúvida, pode correr para o Zap, manda para o PV, a gente vai resolvendo as questões que tiver para resolver, tá ok? E não deixa de resolver o questionário, porque esse questionário faz parte do estudo de vocês, da presença, né? Então, fica assim, bem atento a esse tipo de coisas, tudo bem? E alguma dúvida, vai ao PV que a gente Beleza. conversa. Tranquilo? Tranquilo. Falou, Bom, doutor. É nóis. bom descanso para todos. Tchau pra você. Tchau. Tchau. Falou. Valeu. Tchau. Letícia? Letícia? Ô, Letícia. Letícia?